Pessoal, bom dia, obrigado por aguardarem. Sou Alexandre, faço parte do time de RI aqui da XP Asset. A gente queria começar o call de resultados do XP Infra Debentures referente ao segundo trimestre de 2023. Só lembrando que essa apresentação será gravada, a gente vai publicar no site do fundo dentro dos próximos dias e também no nosso canal do YouTube. Lembrando que o espaço de perguntas está aberto, a gente vai responder ao final da apresentação. Rapidamente, antes de passar aqui para o time de gestão, a gente queria fazer uma introdução da XP Asset. Aqui só uma agenda do call de resultados dentro dessa semana, aqui dos diversos fundos que a gente tem. Seguindo aqui para a XP Asset os grandes números da gestora, hoje a gente consolida mais de 150 bilhões de reais sob gestão, mais de 3 milhões e meio de cotistas, 13 estratégias diferentes e mais de 160 profissionais dentro do time, consolidando 17 anos de história. Aqui a mandala que quebra essas estratégias, que justamente o que nos faz a gestora mais completa do Brasil, dividida em fundos líquidos, alternativos, alocação e passivo. E aqui um mapa que exemplifica um pouco a nossa atuação extensa e completa dentro do Brasil e offshore também. Aqui para finalizar, os nossos pilares, que definem aqui justamente os nossos princípios e a nossa cultura, que é a independência com robustez, alinhamento de longo prazo e inteligência compartilhada. Passando a bola aqui para o time de gestão, para o call de resultados. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado a todos aqui por participar aqui do call de resultados do segundo trimestre de 2023. Eu sou André Rocha. Aqui no call também estão comigo Eduardo Borges, João Cavalcante, Vitor Roquebrande e Marcela Mendonça. Vão participar aqui também. Fiquem à vontade para mandar eventuais dúvidas. Como de praxe, eu vou começar o call iniciando aqui, relembrando um pouco das características do fundo, passando aqui pelo nosso portfólio, e ao final da conversa aqui a gente abre aqui para perguntas e respostas. Relembrando um pouco aqui, pessoal, a gente não teve alteração, né, desde o início do fundo, desde a constituição do fundo em abril de 2021. O XPID é um fundo 555, então um fundo de renda fixa, alterado aqui conforme a instrução 606, né, que criou aqui os FIINFRAs. A gente tem a Genial Banco Plural como administrador do fundo. É um fundo que tem como público-alvo investidores qualificados, com uma taxa de administração de 0,95 e sem taxa de performance. Hoje a gente tem uma rentabilidade alvo do fundo entre 0,50% e 1% acima da NTNB, mas mais para frente aqui eu vou passar com vocês, né? O retorno do fundo está bem superior a isso. A gente está falando na casa aqui de 350 bips acima da NTNB, e relembrando aqui de benefícios fiscais e tributários, né? Então, para pessoa física, não há aqui pagamento de imposto de renda tanto no ganho de capital quanto no pagamento de rendimentos, enquanto para pessoa jurídica tem uma alíquota de 15% aqui sobre todos os rendimentos oferidos. E relembrando aqui, a gente tem como prática pagamentos mensais da nossa amortização, que tem uma quebra aqui entre a amortização de rendimentos e a amortização de principal. Passando para a próxima página, a gente vai passar aqui pelos principais acontecimentos aqui do trimestre. Então, assim como a gente fez alteração no ano passado e recorrentemente vem fazendo esses pagamentos mensais, a gente mantém aqui a distribuição de R$ 1,20 por cota dentro do segundo trimestre, né? Então tanto maio, junho e junho, né, que foi pago agora dia 14 de julho. E o segundo acontecimento do trimestre é o step-up aqui de debênture da RT1Z. E aí, Eduardo, fique à vontade aqui para complementar, mas a gente teve uma alteração aqui, um incremento de taxa de IPCA mais 6,20 para IPCA mais 6,30, dado que a gente deu aqui um waiver para uma emissão de uma nova debênture, uma nova série aqui da debênture da RT1Z. E aí acho que um ponto que é válido aqui, pessoal, até ainda nessa página, a gente não incluiu aqui, a gente coloca um pouco mais para frente, em relação à guidance de distribuição. Então, a gente sempre manteve aqui, né, ao longo do ano, desse ano de 2023, pagamentos entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por cota ao mês, durante o ano. E agora, para o segundo semestre, a gente revisou esse valor e a gente vai manter o valor estático de R$ 1,20. Então, passando aqui mais segurança e mais previsibilidade para os cotistas poderem fazer aqui suas contas e ter uma previsibilidade maior aqui na distribuição de rendimentos ao longo desse segundo trimestre. Dando sequência aqui, a gente vai entrar já no nosso portfólio. Então, assim como nas últimas atualizações, a gente também não teve atualização, nenhuma alteração aqui no nosso portfólio. A gente mantém ainda 6 debêntures, né, principais, os carro-chefes aqui do nosso fundo.
Começando pela Camptiba, é uma debênture que a gente carrega desde o início do fundo, desde abril de 2021. A gente tem uma exposição de 73 milhões de reais, IPCA mais 8. Assim como ontem, também a gente carrega desde o início do fundo, 21 milhões de reais, IPCA mais 6,15. Arteon Z, que agora já está correndo uma taxa atualizada, né, de IPCA mais 6,30. Oxy Energia, a nossa maior exposição do fundo, a gente tem aproximadamente 104 milhões de reais, correndo uma taxa de IPCA mais 8,5, e Goiás e Gameleira, os dois ativos aqui que em fase pré-operacional, uma atualização aqui um pouco para frente. Gameleira já teve o início aqui de entrada da operação, vão ser em duas partes, a primeira aconteceu semana passada e a próxima fase acontecerá aqui nos próximos dias, e Goiás acontecerá até o final do mês que vem. Então, dentro desse próximo trimestre aqui, finalizando em setembro, a gente vai ter 100% do nosso portfólio em fase operacional. Complementando aqui na próxima página, né, do nosso portfólio atual, acho que dando um pouco mais de característica aqui a todos os ativos, a gente tem uma alocação da carteira hoje de aproximadamente 96%, concentrada nesses 6 ativos aqui de cima, né, dessa lista, com um retorno aqui de portfólio de taxa de emissão de IPCA mais 7,3, que considerando a marcação a mercado, isso reflete aqui por volta de IPCA mais 9,3, com uma duration de 6,4 anos. E na próxima página a gente apresenta aqui um sumário dos últimos 12 meses de performance do fundo, onde vocês conseguem observar aqui, principalmente na parte de baixo, o histórico de distribuição. Então, nos últimos 12 meses, a gente distribuindo R$ 1,20 ao mês por cota, a gente totaliza aqui os R$ 14,40, além aqui da valorização aqui, do movimento de cota ao longo desse período. Indo para a próxima página, a gente apresenta aqui também um pouco do retorno esperado aqui do investimento, uma análise de sensibilidade conforme o preço aqui de investimento. Então, hoje a gente está falando de uma cota próxima aqui dos R$ 87, R$ 88, que se converte aqui num retorno de IPCA mais próximo de IPCA mais 9,6, refletindo os 365 bips acima da NTNB, o número que eu comentei com vocês agora há pouco, inclusive considerando que houve, considerando dado o final do fechamento de junho, do segundo trimestre, até agora houve um fechamento aqui ou melhor dizendo, uma abertura aqui das NTNBs, e as cotas do fundo aqui tiveram uma queda aqui do valor de mercado. Esse spread sobre a NTNB está ainda um pouco superior, a gente diria que por volta de 380 bips acima da NTNB de referência. E nessa parte de baixo, então, frisando que a gente mantém aqui a distribuição mensal do nosso fundo, e a expectativa de distribuição foi atualizada, então a gente tirou aqui R$ 1, a gente vai manter aqui estático de R$ 1,20 ao mês por cota, ao longo desse segundo semestre aqui de 2023. Então, ao longo de todo o ano de 2023, a gente vai distribuir R$ 1,20 por cota. Nas próximas páginas, eu vou abrir aqui, então, um pouco mais de detalhes sobre cada uma das debêntures, assim como eu tenho feito também, a gente tem feito nas últimas apresentações, começando aqui pela Camptiba. Então, um ativo que a gente carrega desde o início do fundo, é um saldo que a gente tem de aproximadamente 72 milhões e 600 mil reais dentro do nosso portfólio. É uma debênture que corre hoje IPCA mais 8, com uma duration remanescente de 6 anos. É um ativo já performado, cujo completion financeiro ocorreu em março desse ano. Então, o que a gente tem hoje nesse ativo? Poxa, a gente tem principalmente as garantias do próprio projeto, né? Então, as garantias de Project Finance. A gente conta com alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios, né, então das RAPs, e uma conta reserva com uma PMT. E vocês vão ver aqui que esse pacote de garantias, ele se reflete aqui, ele se replica basicamente em todas as nossas debêntures, justamente porque, uma vez que o ativo se torna operacional, essas são as garantias que recorrentemente utiliza-se aqui no financiamento de projeto. Indo para a próxima debênture, para a Orilândia do Norte, a ONT, é uma debênture no size um pouco menor, acho que pode passar a página, por favor, Ale, de 21 milhões de reais, com uma remuneração de IPCA mais 6,15, um prazo remanescente também muito próximo de Camptiba, né, de 6,4 anos, com amortização e juros também semestrais, índice de cobertura de 1,3 e o mesmo pacote de garantia, de alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios e conta reserva aqui com um pagamento de juros e amortização. Na próxima página, falando um pouco de Arteon Z, relembrando aqui que é um projeto que a gente tem é uma holding, né, que detém 3 ativos de transmissão, todos operacionais também. A gente tem um saldo de 78 milhões de reais, com uma remuneração atualizada de IPCA mais 6,3, uma duration um pouco mais longa, de 8,3 anos, e o mesmo pacote de garantias e de índice de cobertura de 1,3 vezes também.
Teve um problema aqui no som do André, pessoal, só assumindo aqui. Então, a gente tem aqui uma debênture também da Oxy, né? Acho que é onde tinha parado. Hoje a gente está com um saldo de pouco menos de 104 milhões de reais no portfólio, uma remuneração de IPCA mais 8,5, também com índice de cobertura padrão aí de 1,3 vezes, tá? Com as garantias de projeto, alienação de ações, cessão de recebíveis, a gente conta aqui com conta reserva também, e a F de equipamentos. Seguindo aqui para a próxima, ali, por favor. Em Goiás Gameleira, né, acho que o André comentou no início aqui do call, já estão parcialmente operacionais. A Gameleira já estava cerca de 1,5 mês a 2 à frente em termos de cronograma físico. Já teve a energização da primeira unidade geradora no final da semana passada. A segunda e última está estimada para essa semana, com Goiás entrando em operação aí com uma estimativa para finalzinho de setembro e início de outubro. Aqui a gente tem menos de 20 milhões de portfólio, né, um pouquinho menos. Elas estão hoje rodando IPCA mais 9,04 na curva, com uma redução já projetada para IPCA mais 6,54, uma vez que elas têm um completion financeiro. Tá? Então, a gente vai ter agora o completion físico, vamos ter um período aqui de geração inicial, verificação de índice de cobertura. Nossa expectativa é que esse completion financeiro ocorra aí daqui a um ano e meio. Aí sim a gente vai ter essa redução de taxas. As garantias aqui também são as garantias do projeto. A gente também conta com fiança do acionista, que é um fundo de investimentos, até o completion financeiro. Então, mesmo agora com a entrada em operação, a gente vai continuar contando aí com essa garantia adicional. Acho que podemos entrar nas perguntas agora. Pessoal, vi que já tem algumas aqui. Retornei aqui também, Edu. Obrigado a todos e desculpa aqui pelo inconveniente. Pegar a primeira pergunta aqui, se há previsão de emissão de novas cotas. Por hora não, Richardson. A gente sempre está avaliando aqui no mercado, né? Então, acho que tem duas principais ocasiões aqui que poderiam ocorrer novas emissões, né? A primeira delas, se o valor de tela voltasse aqui, né, convergisse ao valor patrimonial, e uma segunda é se a gente encontrasse novos debêntures aqui que gerasse valor para o fundo, gerasse aqui valor para o cotista, ou seja, a gente conseguisse investir a uma TIR superior ao retorno que a gente tem hoje pela taxa do carrego do fundo. Por hora, a gente continua aqui sempre atento, né, sempre buscando aqui novas oportunidades, mas por hora não há previsão de emissão de novas cotas. Indo para a próxima pergunta, então, olhando os relatórios do fundo, aparentemente não há caixa para pagamento do guidance de 1,20 até o final do ano. Como pretendem fazer? Planejam vender alguns ativos. Boa pergunta, aqui acho que foi no anônimo. A gente tem caixa aqui por hora para pagar os próximos meses, mas acho que na sua avaliação aqui, talvez não esteja considerado os rendimentos que vão ser pagos ao longo dos próximos meses. Então, só relembrando aqui que a gente tem do nosso portfólio de debêntures, todas as debêntures elas pagam semestralmente, e, por exemplo, Camptiba e Arte11Z vão pagar agora em setembro. Então, talvez seja um caixa que você não considera, mas a gente contempla aqui na nossa projeção de fluxo de caixa, justamente para pagar, e a gente tem sim o caixa necessário para pagar esse guidance de 1,20 até o final do ano, sem necessidade aqui de vender qualquer ativo. Passando para a próxima pergunta aqui do Fábio, quais são as datas de pagamento das debêntures? Vocês poderiam divulgar no site. A gente tem datas variadas aqui, Fábio. A gente vai incluir, a gente pode incluir sim, mas até passando aqui para você, deixa eu até pegar a apresentação aqui. Ale, se você puder passar, por favor, para as últimas páginas que a gente estava falando há pouco, de Camptiba. Começando pela Camptiba. Camptiba é fevereiro e agosto, desculpa, março e setembro, né, de cada ano. Próxima debenture. Acho que na próxima página, Ale, de ontem, a gente está falando aqui, se eu não estou enganado, de fevereiro e agosto. Indo para a próxima página. Fevereiro e agosto também aqui, Arteon. Boa. Oxy é junho e dezembro. E as duas últimas, se não estou enganado, março e setembro. É isso aí, março e setembro. Mas a gente disponibiliza no site sim, Fábio. Indo, próxima pergunta sua mesmo, já existe algum guideline sobre pagamentos de rendimentos aqui em 2024? Por hora não. A gente costuma distribuir aqui sempre no último trimestre,
E aí, como que é a forma, que é a nossa metodologia, né? A gente sempre observa o que é a expectativa aqui, principalmente de IPCA para o próximo ano, de geração de caixa aqui dos ativos, de pagamento de PMTs, e a gente costuma aqui atualizar, então, nosso guidance no último trimestre do ano. Indo para a próxima pergunta, sobre a questão de amortização do principal, ele hoje é constituído exclusivamente de correção monetária, tem algum componente de principal original? Por hora, não. A pergunta também foi feita de forma anônima, mas por hora, todo o nosso pagamento aqui é correção monetária. Então, a gente não ainda está distribuindo o principal. A partir do momento que a gente começar a distribuir, a gente avisa vocês, a gente coloca, inclusive, aqui uma nota, né, nos relatórios e nos comunicados aqui de rendimento, mas até o momento, 100% aqui da nossa amortização de principal, ele é constituído de correção monetária, ou seja, do IPCA. A próxima pergunta aqui, acho que até um complemento, né, da anônimo, mas se não emissão por taxa, recompras de cotas. Não entendi a pergunta. Se você puder, por favor, complementar, porque a gente não está vendo o restante das perguntas. Essa ficou um pouco solto aqui. Mas, bom, se você puder complementar, por favor. Enquanto isso, eu vou pegando a próxima pergunta aqui do Jair. Pagamento de rendimentos aparece mensalmente nos valores. Um é rendimento e o outro é amortização de principal. Se sim, o pagamento que está sendo realizado no principal abaixo do valor total de cotas. Jair, acho que um ponto importante aqui, eu vou até pegar uns minutinhos aqui para explicar para vocês como funciona, né? Dado que é um fundo de renda fixa, um fundo 555, todo rendimento ele é pago aqui através de amortização. E aí a gente quebra a amortização em duas. A amortização de rendimentos, que é puramente aqui o spread, e a amortização de principal. O que ocorre aqui no fundo 555 é que a correção monetária, ou seja, o IPCA, ele é capitalizado ao principal. Então, quando a gente paga o spread mais o principal, eu tenho que pagar o spread através de amortização de rendimentos e o principal através aqui de amortização de principal de fato. E dentro desse principal, ele tem essa componente de IPCA, ele pode ter também uma componente aqui de amortização da própria cota. Até a pergunta que eu respondi há pouco, por hora a gente está pagando 100% da nossa amortização como essa amortização de principal como referente aqui ao IPCA. Em determinado momento, quando a gente começar a receber aqui o principal das debêntures, né, dos ativos do nosso portfólio, a gente vai aumentar, inclusive, aqui a gente pretende aumentar essa distribuição justamente para compensar esse aumento aqui de principal que a gente está recebendo das debêntures. Ou seja, a longo prazo, a amortização de rendimentos ela vai variar aqui, né, obviamente dependendo aqui do spread, e a amortização de principal, ela tende a crescer conforme a gente vai recebendo uma amortização aqui maior das debêntures de baixo, né? Então ele vai reduzindo eventualmente aqui o IPCA, caso haja aqui uma alteração aqui de projeção ao longo do tempo, mas conforme o recebimento aqui do principal das debêntures, a expectativa é que a amortização de principal ela tenda a crescer ao longo dos anos. Uma próxima pergunta aqui do Fábio, seria possível produzir um relatório caixa do fundo numa base mensal? Fábio, como o fundo ele não tem aqui essa dinâmica de caixa, né? Ele tem uma dinâmica prioritariamente aqui de recebimento de lucros, né, e pagamentos. Inclusive, assim, a gente já disponibiliza, de certa forma. Aí, Ale, se você puder, por favor, passar algumas páginas, a gente já disponibiliza aqui para vocês voltar algumas, por favor. Pode voltar mais. Pode ir voltando. Essa mesmo, performance do fundo. A gente já disponibiliza aqui para vocês, isso aqui é um blend, né, entre competência e caixa, no final das contas, porque o fundo, ele é competência, então, diferentemente de fundos imobiliários aqui, Fábio, a gente sempre corre por competência, inclusive para pagamento aqui de rendimentos. Mas, por outro lado, vocês podem observar aqui, por exemplo, pagamento de rendimentos, pagamento de principal, isso é tudo base caixa. Então, coincide aqui o rendimento com caixa. Mas, de fato, aqui, por ser um FII infra, não ser um fundo imobiliário, a gente acaba seguindo base competência e não base caixa. E indo para, acho que a última pergunta que apareceu até o momento, recompra de cotas é uma alternativa ao reinvestimento de principal? Porque, em teoria, a recompra é um reinvestimento na taxa do fundo, considerando o preço no secundário. Sim uma alternativa, tá? Essa pergunta veio anônima também. A gente sempre está avaliando aqui, eventualmente fazer esse tipo de operação. Por hora, a gente ainda tem distribuído aqui esse rendimento para os nossos cotistas, justamente porque trata-se de um fundo de renda.
A partir do momento que a gente comece a receber aqui, né, parte do principal das debêntures, a gente pode avaliar, sim, fazer uma parte de recompra, uma parte de distribuição desses rendimentos através aqui de amortização de principal, amortização de rendimentos, mas utilizar uma parte desse fluxo de caixa que a gente receber também para fazer uma eventual amortização aqui de cotas ou recompra de cotas. Isso não está descartado não, tá? Essa pergunta veio de forma anônima, mas se ficar alguma dúvida aqui remanescente, algum complemento, fica à vontade para complementar a pergunta. Pessoal, sem novas perguntas, vamos dar os últimos minutinhos aqui, senão a gente encerra o call. Pessoal, como não recebemos mais nenhuma pergunta, vamos encerrar o call aqui. Agradeço a participação de todos. Lembrando que a apresentação foi gravada, vai ser disponibilizada no site, no nosso canal no YouTube. Se tiver mais alguma dúvida, a gente fica super disponível através do nosso e-mail ri@xpasset.com.br. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.